Dar uma passada no nosso site para a gente trazer atualizações sobre a Coreia do Sul. Um destaque importante da tarde de hoje aqui no Brasil, já no fim da noite na Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul recuou, cancelou a lei marcial depois de pressão forte. Veja aí imagens que são de redes sociais e que também vêm de agências internacionais. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi derrotado na tentativa de amordaçar a oposição com um decreto de lei marcial que pegou de surpresa o país asiático nesta terça-feira, jogando uma das nações mais ricas do planeta numa crise grave, cerca de 2 horas depois do surpreendente anúncio. Você está vendo aí ele fazendo o anúncio em rede de TV e também a mobilização do Exército, que suspendeu liberdades civis e invadiu o prédio da Assembleia Nacional. Deputados de oposição comandaram uma reação legislativa, com uma votação unânime de 190 parlamentares. Nenhum deles do governo, a oposição, derrubou o decreto conforme permite a Constituição do país. Passadas mais de 3 horas, Yoon cedeu e suspendeu a medida. Eram 4h30 da manhã, já pelo horário local, às 4h30 da tarde, agora há pouco pelo horário de Brasília. Ele disse que o comando da lei marcial recuou e que vai se reunir com seu gabinete para oficializar a decisão. Os militares já haviam deixado o parlamento, onde já haviam protagonizado embates com assessores munidos de extintores de incêndio, extintores aí, no fim da noite de terça, invadindo salas, quebrando janelas. Uma multidão, estimada em milhares de pessoas, enfrentou as temperaturas de 0 grau para protestar contra Yoon e pedir a prisão do presidente. A pressão veio de dentro e de fora, tanto do partido do próprio presidente, quanto os Estados Unidos também, o principal aliado de Seul, que pediram que ele acatasse a lei. A crise teve um desfecho rápido, mas ficou incerto o futuro, a relação de Yoon com a oposição e com a sociedade também. A Confederação dos Sindicatos da Coreia, a mais poderosa entidade de trabalhadores do país, convocou uma greve geral para pedir a renúncia do presidente. Bom, vamos falar sobre esse assunto. Thales Faria e Ricardo Couto estão comigo. A gente vai conversar agora com o professor Alexandre Orreara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ISPM, especialista na região, na Ásia. Uma ótima tarde aos três, bem-vindos. Professor, qual que era o panorama? Já vinha sendo especulada a possibilidade do presidente sul-coreano se movimentar nessa direção? Olha, não, eu creio que, assim, nós que acompanhamos um pouco a política sul-coreana, a gente percebe que, de fato, ele vinha numa posição fragilizada. Já na eleição, ele conseguiu conquistar a presidência, mas numa margem muito pequena sobre o seu opositor, e desde que ele assumiu, ele tem tido uma baixa popularidade, e, além disso, a oposição é maioria no parlamento. Então, ele não conseguiu avançar em praticamente nada do que ele propôs em termos de políticas para o governo, porque a oposição sempre veio obstruindo. Então, nesse momento que a gente percebe assim, que ele vinha fragilizado, com baixa popularidade, mas a Coreia do Sul é uma democracia, tem tido aí continuamente renovação do seu parlamento, dos presidentes, os processos vêm acontecendo. Então, essa atitude, neste momento, acho que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim. Thales, boa tarde. Olha, se pegou o senhor, bom dia, boa tarde, Diego, boa tarde, Couto, boa tarde, professor. Se pegou o senhor imagina a gente, né? Agora, a questão é o seguinte, professor, lá como aqui, ao que parece, os Estados Unidos teve um papel fundamental para impedir o golpe, né? Os Estados Unidos se declarou contrário, né? O senhor sabe dizer como é que é a postura desse presidente coreano? Ela se assemelha a alguma coisa ao nosso ex-presidente Bolsonaro? Tem semelhanças, não? Olha, não, eu diria que ele não tem o mesmo perfil. Assim. O que nós temos, assim, ele também é conservador, ele chegou ao poder, né, ele da área da justiça, e ele chegou ao poder combatendo a corrupção. Então, ele tem ali uma popularidade que propiciou a ele a condição de ser presidente, mas ele não via dando demonstrações de que teria uma atitude como essa que aconteceu. Mas aí, voltando agora um pouco para as relações internacionais, eu vejo que talvez a vitória do presidente Trump tenha aí incentivado ou dado algumas ideias adicionais para ele neste momento.
Até porque ele tem uma das bases para a lei marcial foi que ele estava estabelecendo essa lei, baixando essa lei por causa das ameaças da Coreia do Norte e de alguns políticos que, segundo o seu argumento, estavam se alinhando ou estavam alinhados à Coreia do Norte e isso ameaçava a democracia sul-coreana. Quer Professor, dizer, é mais dentro de um movimento internacional de classificar opositores como comunistas, né? É essa semelhança que tem. Sim, até porque assim, hoje nós temos na Coreia do Norte, não podemos dizer que seja exatamente um comunismo, né? Tem um poder centralizado, nós temos muitas situações, mas assim, o Marx estaria com certeza se remexendo no túmulo, porque aquilo não é o marxismo claro. nem o comunismo que ele imaginava. Mas o presidente classificava os opositores como comunistas. Exatamente. Assim, por mais que seja uma oposição, e a oposição realmente tem criticado, tem feito uma oposição forte ao presidente Yoon, não dá para imaginar que os políticos sul-coreanos iriam se alinhar com a Coreia do Norte. Assim, não faz sentido isso. professor, em tudo o que aconteceu lá na Coreia, que surpreendeu o mundo, parece o que se preparou para fazer aqui no Brasil. A diferença é que lá foi, de repente, um raio de céu azul, né? E aqui se tentou a mesma coisa por vários anos, né? A tentativa de golpe de Estado, no fundo, é isso, né? O que não deu certo lá? Ele não tem mais apoio nenhum, nem no parlamento, nem na população. E o que pode acontecer daqui para frente? Como é que ele tem condições de se manter no poder? Uma coisa que chama atenção, e aí puxando para outros exemplos, alguns equívocos, para dizer assim, né, de cálculo de alguns políticos na hora de tomar algumas decisões, né? Então, nesse momento, a gente percebe que talvez no seu plano, né, ao decretar a lei marcial, que ele conseguiria se estabelecer, conseguiria tomar o poder e que não haveria manifestações contrárias, dado o discurso que ele fez. Ele fez um discurso bastante populista, na minha opinião, né? Porque em uma das partes do discurso ele disse: eu reconstruirei e protegerei a Coreia do Sul da ruína e do desespero, né? E por isso que ele estabelecia a lei marcial contra um parlamento que estava, né, segundo ele, destruindo o continente sul-coreano. Então, assim, logicamente um discurso palavreado que poderia, na percepção dele, atrair a população, mas o que a gente viu foi o contrário, né? A população saiu às ruas contra a lei marcial. Então, o que eu percebo é assim, o que deu errado é que assim, a população não apoiou e não vem apoiando já há bom tempo, mas um fator importante, na minha opinião, são as instituições. Seja no Brasil, seja na Coreia do Sul, o que faz diferença, e o que fez e faz diferença é ter instituições fortes, democráticas, que defendam, de fato, o domínio da lei.